Muito bem, gente. 19 horas. Vou começar. Espero que aos poucos cheguem as pessoas aí. Espero que o som esteja minimamente decente. E é isso aí. Joguei nas redes aí, no Insta, no Face, né? Os principais canais aí. Vamos ver se daqui a pouco chega alguém aí. Eu vou tentar sempre estar de olho aqui também no chat, nas pessoas. Então vamos lá. Essa é a minha primeira transmissão ao vivo aqui no YouTube, então começo aí já me desculpando qualquer coisa, qualquer problema técnico ou questão aí que aconteça. Acho que vai ser tudo tranquilo. Esse meu esquema aqui está bem simples, assim, então acho que vai dar certo. Tá. Vou começar comentando um pouquinho o que é isso aqui, né? Esse tal desse Masterclass. Masterclass é só um termo que eu achei que podia ser apelativo aí, mas talvez, dependendo do ponto de vista, assim, pode ser que seja mais preciso dizer que é uma fala, ou uma palestra, ou uma conversa. Enfim, o objetivo aqui, mais do que reforçar um conhecimento especial ou uma coisa, né, o master dá essa noção de, sei lá, de excessiva autoconfiança, que eu acho que não é bem o caso, né? A ideia aqui é compartilhar um pouco da minha experiência com esse mundo dos quadrinhos e da autopublicação, que é a minha principal atuação profissional nos últimos anos, assim, foi bastante dedicada, né? Uma das minhas principais áreas de atuação é justamente essa coisa com os quadrinhos e a autopublicação. Então, essa fala, esperançosamente, será uma de, talvez, um ciclo, não sei exatamente de quantas ainda, depende do quanto eu achar que vai funcionar também esse conteúdo no YouTube. Eu não estou exatamente também querendo necessariamente me tornar um youtuber dos quadrinhos aqui. A ideia é mais criar um registro de um tema que eu acho que é relativamente pouco trabalhado. E aí essa é uma primeira, né, onde eu vou me apresentar um pouquinho, falar um pouco do meu trabalho e bastante focado nesse mundo das publicações e dos quadrinhos, apesar de que eu vou falar um pouco sobre várias coisas que eu faço. Também é importante destacar que eu estou fazendo essa ação também porque essa foi a contrapartida que eu ofereci para o programa Conexão Cultura, que me deu um financiamento ano passado para participar de um evento. Foi super importante. No final do ano, eu pude estar num evento mais caro aí desses. Enfim, eu vou comentar um pouco sobre eventos e tal também, em um certo momento da minha fala. E então agradecer aí especialmente ao programa Conexão Cultura, do Fundo de Apoio à Cultura daqui do Distrito Federal, que me deu esse recurso, que me possibilitou um final de ano com uma participação num evento importante, onde eu pude reduzir drasticamente os meus custos e valeu muito mais a pena para mim. Um dos assuntos que eu vou falar hoje também é viabilidade e como fazer disso uma parte importante da minha vida profissional, né? Então, é isso aí. Muito obrigado. Então tá.
Meu nome é Lucas, né? Não sei se eu já falei, mas acho que não. Então, meu nome é Lucas Guerri, eu sou de Brasília, do Distrito Federal. Tenho uma atuação com quadrinhos, autopublicação e publicação alternativa. Já há uns bons 15 anos ou mais, na verdade, se pegar assim o momento da minha primeira experiência com zine, acho que foi o início da minha história com autopublicação, já tenho faço 21 anos esse ano que eu lancei meu primeiro zine, na época da faculdade e tal. Então, foi 2002, né? Então, antes disso eu já tinha também uma experiência como leitor e como, especialmente leitor de quadrinhos, mas também de zines e, enfim, publicações de vários tipos. Era um outro momento mesmo, mas foi essa minha história. E eu atuo também com audiovisual, com roteiro e direção de arte. Também sou designer gráfico, especialmente voltado para impressos, mas faço um pouco também de digital e também trabalho ocasionalmente com ilustração, que é uma área que eu gosto bastante também, mas não tem sido exatamente meu foco. Tenho também uma atuação como artista plástico, né, artista visual. Já fiz umas exposições, participei já de muitas exposições coletivas e já fiz 2 pequenas individuais aqui em Brasília. E, enfim, essas são algumas das minhas principais atuações aí. E ao longo da minha história eu desenvolvi essa múltipla atuação também como uma estratégia de sobrevivência e de viabilização do meu trabalho, né? Acho que é quase um clichê, mas é muito verdadeiro isso, assim, especialmente para quem quer ser artista no Brasil, assim, muitas vezes um caminho é justamente se abrir para múltiplas possibilidades como uma forma de ter um fluxo mais constante de trabalho e de conseguir viver disso, ou pelo menos parcialmente disso, né? Então, eu consigo viabilizar minha vida através dessas atividades, eu preciso de todas elas, mas, especialmente nos últimos anos, assim, nos últimos 8 anos, mais ou menos, eu consegui uma situação onde os quadrinhos se tornaram talvez a minha principal parte, assim, a maior fatia do meu bolo, assim, no final do ano, vem dos meus quadrinhos, né? E como, né? Como que é isso? É principalmente vendendo os livros, zines e, enfim, impressos, né? Prints e outros produtos derivados também, diretamente, através de eventos, feiras, lançamentos e também um pouquinho por uma loja online que eu mantenho, que é tipo um site com um sistema de venda simples, assim, e eu preciso também dessas outras atuações, do design gráfico e do audiovisual, especialmente, mas de todas as oportunidades de trabalhos remunerados que venham dessas áreas que eu mencionei, são essenciais aí para minha sobrevivência. E então, esse é um caminho do que eu tenho chamado de alternativo, né? Dentro das publicações, a gente usa muito recorrentemente o termo independente, né? Então, acho que uma primeira parte aqui da minha fala deve se dirigir a esse tópico. O que é exatamente independente, né? Que palavra é essa? O que esse termo carrega e significa? E a minha conclusão, tanto no meu trabalho, quanto na minha pesquisa, quanto enfim, na minha atuação como um todo, é que independente é um termo
impreciso e que dá margem para leituras ambíguas, assim, sabe, diferentes, dependendo do que você quiser, ou da sua própria experiência com o que você entendeu como independente, do que se fala em termos de independente em mídia, e várias outras coisas. Então, sabe, fica uma palavra meio fraca, assim, meio solta, sabe? O que é exatamente independente? Porque daí às vezes a gente fala de cinema independente americano, cinema independente brasileiro, é completamente diferente. Quando eu falo de cinema independente brasileiro, cinema independente americano, é outra coisa. Quadrinho independente, publicação independente, autopublicação, cada coisa dessas, dependendo do contexto, muda muito. Mas eu acho que essa é uma palavra que eu acho que às vezes até parece meio mais velha, né, o alternativo, mas eu acho que ele é mais preciso, assim, acho que o alternativo é o que é mesmo, sabe? É uma alternativa, é uma coisa que são as coisas que se constituem como alternativas a um sistema, digamos assim, tradicional, ou a formas alternativas de viabilizar os projetos, né? Ou públicos alternativos, quero dizer, voltado para públicos que são outros, né? Que não são necessariamente o grande público, ou que está, né, muito associado a um termo que é o mainstream, né? Que é um anglicismo meio ruim, mas então o alternativo é justamente esse outro lado, né? E então eu prefiro dizer quadrinhos alternativos, publicações alternativas. Eu acho que é uma palavra que carrega um sentido mais preciso para o que é que eu e que muitas pessoas desse cenário da autopublicação, do zine, da publicação alternativa no Brasil, dos quadrinhos alternativos no Brasil hoje está fazendo. Ou vem fazendo, né, há algum tempo também. Não é exatamente uma coisa super agora, né? Acho que esse é outro ponto importante, que eu vou fazer uma pequena passada de tempo, assim, onde eu vou passar por um período de alguns bons anos, assim, né? Vou falar de coisas que aconteceram, que eu fiz e que eu experienciei mais ou menos nos últimos 10, 12 anos, né? Já mencionei aí o meu início de trabalho com zine e tal, há um pouquinho mais de 20 anos, né? 20 anos de zine. E eu considero que um outro marco da minha produção foi a publicação da Revista Samba. A Revista Samba foi um projeto que eu fiz coletivamente, junto com outros dois colegas aqui de Brasília, autores e publicadores, né? O Gabriel Mesquita e o Gabriel Góes. E a gente manteve durante uns 5 anos esse projeto, de 2008 a 2013. Em 2008, a gente lançou a revista Samba número 1, que era uma antologia. Eu tenho até um exemplar aqui, se alguém lembra e tal. Essa é a Samba. Ela é uma antologia que a gente fez 3 números, né, com múltiplos autores, enfim, tentando fazer esse projeto da revista, que eu acho que tinha muito a ver com uma coisa geracional também, assim, a gente que é mais ou menos assim da minha faixa aí, cresceu muito como leitores de revistas, sabe, de publicações coletivas, de publicações. Hoje em dia se usa o termo publicação mix, ou antologia, acho que é um bom termo nesse caso. Acho que isso teve uma importância super grande para a gente, como editores e como publicadores e como autores, né? Mas acho que teve também uma importância nacional. Na época tinham outros projetos também, que eram meio irmanados, que, enfim,
o pessoal está aí ainda, né? Mas não necessariamente todas as revistas, assim como, por exemplo, a Samba, é um projeto que se encerrou em 2013. Outros projetos desse período ali, de 2008, um pouco antes, 2005 até 2012, por aí, assim, surgiram muitos projetos e existiam muitas coisas nesse perfil, assim, da antologia e do início de uma construção de uma cena, né? Acho que isso foi, acho que cena é uma palavra interessante, apesar de também meio vaga às vezes, assim, mas acho que na época, então, um pouco antes, tinha um pessoal do Rio de Janeiro, fazia a Tarja Preta, o Alex do Espírito Santo fazia a revista Prego, que é um projeto que ainda existe, está aí, ele está em Portugal agora, mas parece que vai lançar mais uma edição da Prego agora, esse ano, talvez, ou em breve. E a Tarja Preta, por exemplo, é uma publicação que não existe mais, não sei se talvez um dia eles voltem a publicar, mas já tem bastante tempo que não acontece. Tinha outro pessoal do Rio com a Beleléu, antes tinha um pessoal de São Paulo também, da Sociedade Radioativa, que daí já em 2008, quando a gente lançou a Samba, já a Sociedade já não era mais tão atuante, assim, e a gente, concomitantemente com isso, assim, quando a gente publicou a revista Samba 1, no ano seguinte, 2009, teve uma edição do FIC, que é com o FIQ, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, que é um evento que acontece no modelo bienal, né, de 2 em 2 anos, e em Belo Horizonte. E é um evento histórico que já tinha muitos anos de história, ali em 2009, e que continuou acontecendo, graças a pessoas muito dedicadas lá de Belo Horizonte que cuidaram desse projeto, mas também graças à comunidade dos quadrinistas e dos publicadores e jovens que vieram, mais jovens até do que eu, do que a minha geração, assim, que super ocuparam esse evento, e isso tudo veio um pouco depois da Samba, assim, sabe? Quando a gente fez, a gente era tudo um pouco mais esvaziado, assim, quero dizer, tudo o quê, né? Por exemplo, existia o FIC, o festival, mas não existiam outros eventos, assim, voltados para quadrinhos, com esse perfil do FIC, assim, de quadrinhos, mesmo quadrinho brasileiro, com um interesse em quadrinho brasileiro, ou com interesse em linguagem dos quadrinhos, ou né, quadrinhos como expressão artística ou exposição de quadrinhos e tal, né? O que havia talvez era, mas também muito menos do que hoje em dia, ou do que entre 2015 e 2020, assim, sabe? Eventos mais no perfil assim geek, nerd, ou anime, mangá, mas assim que acaba que vai para um outro lugar um pouco, assim. Então, por exemplo, em Brasília a gente tinha uma comic shop, que era aqui no Comics, que hoje em dia, infelizmente, não existe mais. E na época a gente fez um lançamento lá, assim, o lançamento era a gente que fazia, a gente levava umas mesinhas dobráveis e pelo menos tinha loja para a gente colar na frente ali e fazer uma coisa, mas durante muitos anos a gente trabalhou com esse formato do que a gente chamava de camelô, que era basicamente umas mesinhas dobráveis e tentar espaço em eventos de outras áreas, como, por exemplo, o Festival de Cinema de Brasília, aqui em Brasília, ou shows, ou shows de bandas alternativas, ou feiras com outro tipo de perfil, assim, né, desse esquema mais de feiras onde tem moda também, acessórios, objetos de decoração e tal, e às vezes a gente ia, e isso foi num momento assim um pouco antes de se consolidar o que depois eu passei a chamar de circuito de feiras, circuito de eventos de publicação, que se consolidou especialmente de 2010 para frente, assim. Um evento que marcou assim esse momento foi um evento em São Paulo, que era a Feira Plana, que
surgiu ali, o quê? 2011, talvez, não tenho certeza qual foi o ano da primeira edição, talvez 2010, mas talvez 2012, não sei. Mas, enfim, durou alguns anos a Feira Plana e se tornou um grande evento. Não era só de quadrinhos, era um evento que já tinha esse perfil de publicações. E, junto com a galera dos quadrinhos, tinha muito fortemente a galera do Zine. Foi um momento também onde, com esse ressurgimento das publicações alternativas, das publicações nesse formato de antologias, de alguns projetos se consolidando, também muitas pessoas passaram a publicar zine. O zine virou uma coisa que começou a ser muito resgatada assim, por um pessoal das artes visuais, artes plásticas, por uma galera do design, por um pessoal da gravura também, assim, dentro desse mundo das artes, uma galera da fotografia também, que super abraçou assim, o zine como, né, esse formato que a gente chama de zine, né, acho que também vale esse comentário. Assim, o zine é essa derivação aí do fanzine, né, que surgiu ali com o desenvolvimento da Xerox, né, dessa reprodução gráfica acessível e tal, e teve um momento importante ali nos anos 80 e tal, mas que era muito voltado para uma coisa informativa, né? Tinha muito zine sobre música, muito zine punk, sobre música, sobre banda punk, hardcore, coisas desse tipo, assim, mas foi derivando, né? Então por isso fanzine, sempre tem essa coisa meio de fã, assim, né? De uma pequena publicação alternativa construída por fãs de coisas de nicho ou de públicos alternativos. E hoje em dia acho que o termo que meio que veio naturalmente assim é essa redução, é o zine, né? O azine, inclusive, às vezes acho que usa-se de forma bem flexível essa palavra, e é um conceito importante para esse momento de 2000 né, desde 2000 até antes, assim, mas especialmente desde entre 2010 e 2015, o zine foi uma força muito crescente, assim, e muito com nesse viés do artístico e né, então não só o zine de poesia, que talvez é uma coisa que sempre teve, mas ou também não só o zine de quadrinhos, também foi uma ferramenta, mas o zine de temáticas muito abertas, assim. E isso foi também importante e foi uma coisa que aconteceu assim em nível meio nacional mesmo, assim, e talvez até em nível global, assim. Acho que no mundo todo houve uma certa um certo ressurgimento, um certo crescimento espontâneo dessa coisa do zine, inclusive do zine como linguagem, né, como uma forma de expressão mesmo, né, independente do tema ou do tipo de conteúdo, inclusive permite coisas muito abertas, né, questionamentos, inclusive, sobre o que é uma publicação, o que pode ser, né, um zine, precisa ser de papel, precisa ser impresso, precisa ter 20 cópias, pode ter 2 cópias, ou que, enfim. Não estou aqui nesse esforço de definir o zine, tanto quanto estou querendo só apresentar essa coisa, né? Esse evento do zine, esse advento, digamos assim. E a partir daí, assim, consolidou-se uma ali, né, entre 2010 e tal, né, com os eventos. Aí às vezes uns eram mais voltados para quadrinhos, uns eram mais voltados para publicações de arte, uns eram mais voltados para literatura, mas começou a se, enfim, a se disseminar e espalhar essa cultura do zine, né? Uma das coisas importantes aí é que através dessa cultura do zine, pessoas de muitos lugares do Brasil conseguem
produzir com uma perspectiva de para onde levar aquilo, onde distribuir, e também com uma perspectiva de conhecer quem está fazendo coisas parecidas nos tais eventos, né? Teve, ao longo desse período, assim, a gente teve eventos em muitos lugares do Brasil, no Nordeste, no Sul, no Sudeste sempre, né? Como esse centro cultural do Brasil ainda está muito em São Paulo e no Rio, assim, especialmente em São Paulo, né? Mas em Brasília a gente teve eventos, né? Eu mesmo organizei um evento que teve uma importância aí também, que foi a Feira Dente, né, que eu organizei coletivamente, junto com um grupo de outras 7 pessoas, a gente era 8 organizadores, uma estrutura bem horizontal. Foi um evento que teve uma importância também, e que conseguiu, inclusive, incluir Brasília, enfim, o DF, né, nesse mapa do circuito alternativo brasileiro, assim, né? E através desses eventos, que são especialmente feiras, né? A gente fala eventos, mas a feira é sempre o foco. Às vezes tem oficinas, às vezes tem palestras, às vezes tem prêmios, às vezes tem outras atividades envolvidas, mas o foco é sempre a feira. Os eventos de publicação alternativa se tornaram uma estratégia de distribuição e venda dessas publicações, que muitas vezes, talvez na maior parte dos casos, são publicações que não têm uma estrutura comercial muito forte por trás, que muitas vezes é um projeto que é uma pessoa só, ou duas, ou que são baixas ou baixíssimas tiragens, que são artesanais, que são de temas muito específicos, ou voltados para públicos alternativos, e que então são projetos que não dão conta desse esquema mercadológico de distribuição em livraria, de 50% de comissão para não sei o quê, 30% de comissão para não sei o quê, sabe? Isso tudo é muito caro, muito pesado, exige uma estrutura que, inclusive, vale a pena se questionar se quem é do mercado editorial brasileiro, que editoras mesmo, que conseguem bancar esse nível de estrutura, né? A quem serve esse sistema de livrarias com 50% de comissão, desse custo da livraria, dessas mega livrarias que todas faliram eventualmente, né? Hoje em dia resta, sei lá, uma ou duas franquias aí nacionais, e olhe lá, né? Enfim, e os eventos, então, agora, inclusive, que na pandemia culminou, né, esse fim das livrarias das grandes redes, ou da maior parte das grandes redes de livrarias no Brasil, né, onde é que a gente está comprando livros, né, e onde é que a gente está comprando livros, por exemplo, de autores da sua cidade, ou de autores de fora da região sudeste, ou de autores de uma região distante da sua, do Brasil, de autores da região norte, de autores do interior, de estados do sul, sei lá, sabe, assim, de autores do Nordeste, mas de autores do interior do Nordeste, ou do Amazonas, sei lá, são autores e são vozes que sempre tiveram dificuldade em ter espaço, e que de alguma forma construíram essa coisa desse cenário da publicação alternativa no Brasil. E, inclusive, fica um comentário, né, que é meio difícil de ter dados, estatísticas e números, né, demográficos, enfim, construir uma pesquisa sobre a publicação alternativa no Brasil, assim. Então, a gente não tem números muito precisos em nenhum lugar, assim, sobre quantas publicações por ano, quanto dinheiro circula, mas quem já teve a oportunidade de ir numa feira plana, ou de vir numa Dente aqui em Brasília, ou sei lá, de ir numa feira tijuana, ou teve uma época também que tinha Pão de Forma no Rio de Janeiro, né, que era também um evento legal.
enfim, foram muitos eventos. Quem teve a oportunidade de ir num evento desses, assim, um desses que conseguiu ter um escopo nacional, viu que era uma produção que ainda né, uma produção imensa. Então, se são dezenas, talvez centenas de projetos de microeditoras, de zineiros, de pequenas ou pequeníssimas editoras, cada um tem um título, 2 títulos, 3 títulos, mas se junta todo mundo, é uma fatia expressiva do que seria esse mercado, ou essa cena, né, ou essa realidade do livro, do impresso no Brasil hoje. E tem um paralelo aí com os refrigerantes, né, os refrigerantes locais aí que a gente tem no Brasil, né, as tubaínas, que ficam são todas meio pequenas, meio regionais, meio específicas, mas se juntar todas elas, são uma força que encara aí uma Coca-Cola, né? Então, eu acho que fica aí essa reflexão sobre quem é que está realmente vendendo livro, distribuindo e produzindo coisas novas e interessantes no Brasil, se não os autopublicadores, os zineiros, a galera que está fazendo seus próprios livros, suas próprias coisas, ou as pequenas ou microeditoras, que não é exatamente o que está aparecendo nos suplementos de literatura ou nos jornais, nos últimos jornais impressos que ainda existem, ou né, por mais que tenha alguma intersecção, sim, claro, né, autores, inclusive, um outro comentário importante sobre Zine é que o Zine tem essa coisa meio transicional, assim, meio é um caminho, né, normalmente quando você começa a publicar, quando você começa a fazer quadrinhos, né, eu falo de quadrinhos, o Zine é um caminho, né? Então, pô, faz um Zine, porque, pô, você está começando, é legal, você faz, consegue, inclusive, aprender um pouco sobre como é que funciona um livrinho impresso, como é que funciona esse esquema de organizar páginas e de reproduzir tecnicamente uma coisa, e você faz algumas cópias e distribui para seus amigos e consegue mostrar para alguém, mandar pelo correio e tal. Acho que ainda é uma opção, mesmo com a internet, assim, a materialidade, a experiência tátil dos livros, ela ainda é muito, muito insubstituível, sabe? E não é só um prazer, é também parte da forma como a coisa se apresenta bem também, sabe? E, enfim, são aspectos que são importantes, não devem ser esquecidos, e acho que é legal que o Zine esteja aí como uma ferramenta, e que eu acho perfeitamente legítimo que um autor ou uma autora que esteja começando pense o Zine como um caminho, como uma forma também de organizar o trabalho, de levar isso para, por exemplo, depois para uma editora, ou para um grupo editorial, ou para uma ferramenta, digamos assim, mais tradicional de publicação, né? Mas não precisa ser, né? Acho que a afirmação que eu quero construir aqui é que o Zine pode ser uma forma viável, e a autopublicação, e a publicação artesanal, e a baixa tiragem pode ser viável e pode ser uma forma que pode ser continuada. Eu acho que muitas vezes o desafio é continuar produzindo e continuar fazendo aquela coisa, sabe? Então, e aí, claro, especialmente para os artistas independentes, alternativos, que inevitavelmente são quem está falando de certos temas também mais difíceis, né? Sobre perspectivas sociais e políticas, sobre feminismo, sobre todos esses temas, digamos, mais sociais e sensíveis, são sempre quem tem mais dificuldade em atravessar esses filtros impostos pelos sistemas, né? Mas acho que no geral tem se usado bem, assim, as mídias sociais ainda tem muita coisa boa, e acho que ainda a gente ainda tem que tentar usar da melhor forma, né? Estou aqui tentando usar esse canal aí do YouTube e tal para compartilhar um pouco dessas experiências, também no sentido de tentar fazer um bom uso dessas ferramentas, né? E então, onde é que eu estava mesmo? Estava falando de formas de viabilização do financiamento coletivo, né? E
Então, com essa somatória de coisas, assim, ficou, por exemplo, para um autor como eu, que tem um trabalho, né? Se vocês, quem não conhece as quadradinhas, que eu mencionei agora há pouco, quiser dar uma olhada, é o meu trabalho mais conhecido, tá lá no Insta, é só buscar por quadradinhas, que vocês logo chegam lá, são essas tirinhas no formato quadrado. É um trabalho que tem um aspecto experimental, tem uma reflexão sobre a estrutura dos quadrinhos e sobre a forma dos quadrinhos, né? Tem um lado poético, no sentido de uma reflexão, de uma poética dos quadrinhos e de como falar de outras coisas, né, de tentar fugir um pouco dos temas, dos lugares comuns da produção usando isso, né, os quadrinhos, e, e aí, para mim, fica meio óbvio que o mercado brasileiro não tem muito espaço para um trabalho como o meu. Eu sou um artista do Distrito Federal, eu estou aqui no Distrito Federal, eu tenho um trabalho experimental, fora digamos assim, do que é mais tradicional, então que não é o que, digamos, é percebido como com maior potencial comercial, apesar de que eu tenho muitos seguidores nas mídias sociais e de que eu já viabilizei 2 livros de projetos de mais de 20 mil reais no Catarse. Não importa, não é exatamente isso, né? Essa coisa de eu não estar adequado a certas questões tradicionais são suficientes para que tenha pouco espaço para mim no mercado tradicional, para o meu trabalho, né? E para o meu trabalho como autor, e que mesmo se haja espaço, agora que eu já estou há 20 anos fazendo zine, há mais de 10 anos fazendo quadrinhos mesmo, quero dizer, publicações de quadrinhos, que eu já fiz vários livros, que eu sou essa pessoa que tem essas habilidades de design gráfico, produção gráfica e outras coisas assim, que eu fui acumulando não só por interesse, não só porque eu queria também saber fazer os meus próprios livros, mas também porque são habilidades profissionais que eu posso também oferecer os meus serviços, né, como designer e tal. Então, agora eu já sei fazer os meus livros, eu já fiz vários livros e eu já sei que dificilmente uma editora brasileira vai conseguir me oferecer uma coisa que seja muito atraente. Sabe, não tem muito o que eles me oferecerem, porque as editoras estão amarradas nesse sistema tradicional que é caro e que tende a funcionar se você tem um autor best-seller ou uma pessoa com potencial de vendas de números que são muito altos para a realidade brasileira. Né? Então, assim, eu arrisco dizer que a maioria dos autores, a grande maioria dos autores brasileiros, não tem muito espaço no mercado editorial, e mesmo quando tem, fica sempre com, inclusive, faz questionar o quanto isso é profissional mesmo. Quero dizer, é muito comum editoras que não pagam nada para os autores, ou que são editoras e que estão distribuindo, usando, pelo menos em parte, ferramentas tradicionais e que não conseguem pagar nada para os autores, ou quase nada, ou oferecendo negociações de porcentagens de, sei lá, de 10 a 15% do preço de capa para o autor. Mas não conseguem vender números expressivos de todos os autores, da maioria dos autores, entendeu? Quadrinhos é difícil, poesia é super difícil. No Brasil, poesia sempre teve esse aspecto, inclusive, quero dizer, sempre, né? De baixíssimas tiragens, assim, é muito comum, uma tiragem de 200 cópias de um livro de poesia de uma editora, quero dizer, e 200, assim, é muito comum um zine de uma pessoa jovem com um tema super alternativo de desenho colagem e tal, punk, vender, sei lá, 500 cópias, entendeu? Então o que é, né? Quem é que talvez está causando mais impacto e conseguindo ter mais alcance e mais viabilidade? E aí um aspecto importante é entender que
que quando eu faço a minha publicação nesse modelo da autopublicação, eu mesmo publico e tal, tem lá os seus preços, né? Tem uma carga de trabalho grande, eu tenho que fazer muitas funções, eu acumulo todo esse trabalho, seria ótimo essa imagem que é totalmente ilusória, né? Mas que, digamos que como uma ou outra pessoa talvez ainda consiga isso, a gente fica sonhando com essa coisa do autor que pode ser só autor, fica lá escrevendo coisas e tendo ideias e tal, onde tem um agente, um editor, talvez em outros mercados editoriais, em outros países mesmo, talvez isso seja um pouco mais frequente, mas mesmo assim, a maioria das pessoas tá fora dessa possibilidade, sabe? E aí? E aí, então é impossível? Não é, porque eu consigo fazer o meu livro, que eu faço 1.000 cópias, pô, que para um sistema editorial tradicional é pouco, para mim é o suficiente, é bastante, são 1.000, se eu conseguir distribuir 1.000 livros, é legal, sim, 1.000 pessoas que têm acesso à minha publicação impressa, é bem legal, e é bem acima de muitas publicações do mercado tradicional brasileiro, e, e a verdade é que, fazendo nesse modelo, eu consigo que o retorno financeiro fique comigo, entende? Eu consigo que a maior parte desse recurso volte para mim e que me permita publicar mais coisas ou bancar um pedaço da minha vida, pagar as contas objetivamente, ou investir em material, ou enfim, manter a minha produção, sabe? E assim, não é maravilhoso, não, sabe? Mas tem um grau de viabilidade. Eu tento manter isso dentro de uma perspectiva assim realista, sabe? Então realmente, sabe, quem está vivendo de quadrinhos no Brasil hoje são poucas pessoas, mas acho que tem um grupo grande de pessoas que está, pelo menos em parte, em uma parte expressiva, vivendo de quadrinhos, né? Eu aprendi isso um pouco com a pandemia, né? Com esse momento que a gente viveu aí da pandemia, teve um impacto muito grande nesse cenário, especialmente 2020 e 2021. Foram anos onde esse sistema, esse circuito de eventos que eu mencionei, ficou totalmente parado. Claro, né, não tinha como fazer evento para reunir gente, feira, né? E, simultaneamente a gente estava vivendo um governo totalmente fascista, com um desprezo e um combate real à arte e cultura no Brasil, né? Então os recursos tornaram escassos, né? Acho que uma outra coisa que deve ser mencionada são os recursos públicos para arte e cultura como uma forma de viabilização, né? Então eu falei muito sobre esse aspecto mais da autonomia até agora, dessa coisa da autogestão, de fazer os próprios eventos, fazer os meus próprios livros e tal. Eu consigo, então, com a pandemia, eu fui fazer as contas mesmo, né? Porque eu estava num fluxo, eu estava sempre participando de eventos, publicando coisas e tal, eu não estava parando para organizar isso num nível mais sistemático, assim. E aí, com essa ausência, eu vi essa necessidade de entender quanto é que eu estou perdendo, quanto é que eu estou deixando de conseguir fazer no ano, quanto é que eu estava fazendo no ano, em 2018, 2019, quanto é que eu estou fazendo em 2020. Eu descobri daí que os quadrinhos eram, assim, tipo, próximo de 30% do meu faturamento anual. E aí foi tipo, epa, eu achava que era menos, sabe? E então eu fui cair nesse entendimento. Infelizmente, foi nesse momento assim dessa crise, dessa dificuldade meio extrema, mas teve esse meu entendimento aí que aconteceu e que me fez pensar muito sobre isso, assim, sobre a importância da retomada dos eventos, da continuidade, né? Eu, inclusive, estou trazendo essa fala aqui
e eu fiz uma fala similar presencialmente num evento ano passado, onde eu falava ainda sobre essa, vamos ver, né, o que vai acontecer e tal. Eu acho que agora eu já posso dizer que estamos numa retomada legal, sim. Já desde o ano passado tem tido um fluxo de eventos e divulgação de eventos, especialmente dessas que se tornaram as feiras gráficas, né, feiras voltadas para artes gráficas ou arte impressa ou publicações ou quadrinhos e tal. Então está acontecendo, alguns projetos novos estão surgindo, alguns projetos conseguiram se manter e retomar depois da pandemia, então isso foi importante, poder ver isso, assim, dá um alívio, assim, tá, então, beleza, vamos reconstruir aqui, mas não perdemos tudo, né, então, acho que isso também teve uma renovação, e é importante também um dos ímpetos assim de trazer, de registrar essa fala e de fazer essa reflexão publicamente e de uma forma gravada e tal, é também com a esperança de que, se registrando essas coisas, que os conhecimentos possam se desenvolver e tal, porque especialmente nos quadrinhos, mas acho que no mundo da publicação alternativa como um todo, é tudo muito informal, tudo muito pequeno, muito vulnerável, né, com pouquíssimas ferramentas de salvaguarda, assim, de garantia, né, então é inseguro mesmo. E eu acho que se a gente cria registros e cria de alguma forma uma memória, a gente pode tentar talvez deixar essas coisas menos totalmente vulneráveis, assim, sabe? E aí eu estava chegando nesse tópico que eu acho que é importante. Eu tenho até umas fichinhas aqui, mas esse é um que estava aqui nos meus extras, que eu acho que eu vou trazer agora, porque ainda nesse aspecto da viabilização. Acho que é importante ter autonomia, é importante conseguir fazer projetos que caibam na forma de recurso que você tem. Então, se você não tem recursos e quer usar uma ferramenta digital e vai aprender a usar um software, uma coisa assim, pode ser libertador, sim. Mas se você quer fazer um impresso e tal, então pense em quanto você pode investir e tal, mas também é importante que a gente entenda que o recurso público, os financiamento via governo é também muito importante. Durante muito se fala muito de forma muito ignorante sobre esse assunto no Brasil, né? Acho que a maioria das pessoas não tem mesmo essa vivência, né, de conseguir um recurso público, de conseguir ganhar um edital e receber uma grana para fazer uma exposição, para fazer um livro, para fazer uma história em quadrinhos, para fazer um filme, né? E às vezes as pessoas ficam achando que as coisas são muito mais fáceis e muito maiores do que elas realmente são. E eu acho que, né, às vezes se fala mas aí fica dependente do governo. Bom, é aquela coisa do independente como um termo ruim, né? E eu acho que é importante que existam múltiplos caminhos, mas acho que o apoio do Estado, né, do dinheiro público, é essencial para a arte e cultura no mundo todo. Assim, acho que sempre foi, né? Não tem como a gente imaginar assim, lugares que têm mecanismos culturais, digamos, mercadológicos hoje em dia e que não se consolidaram através de apoio público e que não recebem apoio público até hoje, né? Então, a realidade é essa, e o Brasil tem sim ferramentas para isso, que são bem reguladas e que devem melhorar muito, mas que devem ser mantidas e melhoradas, e não abandonadas e esquecidas, sabe? E é importante que os artistas independentes entendam que esse é uma ferramenta, essa é uma ferramenta, sim, e que
assim como talvez se você tem um público legal numa mídia social e tal, você pode conseguir um financiamento coletivo, e esse é um caminho possível. Se você também aprender a desenvolver um projeto, ou tiver uma equipe legal de pessoas envolvidas num projeto, por exemplo, de um evento, ou de uma publicação, que você tem como acessar recursos de editais de cultura e arte, e pode ser mais um jeito importante de fazer os projetos acontecerem, né? Então, por exemplo, no DF aqui a gente tem o Fundo de Apoio à Cultura, que é um fundo, né, que é uma reserva de um recurso do GDF, né, que é um recurso que estaria disponível para o governo, que obrigatoriamente deve ser investido nesse fundo, que é editalizado e que investe de uma série de formas. Assim, tem algumas formas que esse recurso chega nos artistas nos projetos, mas no geral são editais e é um recurso que é voltado para artistas do DF, e que daí isso aí causa um impacto muito, muito positivo assim, nesse ambiente, inclusive como forma de continuidade mesmo. Às vezes um projeto não precisa estar ganhando assim sempre o recurso disso, mas se ganha uma vez, isso já alivia, e daí uma próxima edição, por exemplo, de um evento já começa a ficar mais fácil, já consegue construir um currículo, ter uma publicação, levar para uma editora, entende? Então, o recurso público alimenta também pode ser um caminho de você viabilizar o seu trabalho, de você depois se inserir num esquema tradicional, se for isso que você quer, ou construir uma continuidade, ou continuar tentando esse recurso, você aprender uma habilidade que pode ser desenvolvida mesmo, né? Então acho que tem que estar atento, assim, acho que esse né, e isso tem a ver, assim, com aquilo que eu falei lá no começo, né, de que como os artistas muitas vezes têm que construir múltiplas atuações para conseguir dar conta da vida, é importante também pensar em múltiplas formas de dar conta de cada projeto, sabe? E, e, claro, cada um vai construir um caminho, existem algumas formas, mas poderiam existir mais formas de se viabilizar quadrinhos e livros no Brasil, e eu acho que é importante que a gente reflita e tanto a gente possa construir as nossas próprias coisas de forma autônoma e de baixo para cima, né? Quanto também é importante que exista um olhar e um investimento do Estado, por exemplo, de cima para baixo, né? Eu acho que tem que ser uma troca e tem que ser tem que haver um entendimento coletivo sobre isso para que a gente consiga manter essas coisas, né? Para que não fique tudo muito vulnerável na mão de que, se mudar um governante, a gente perde tudo, sabe? De novo, é cansativo, né? Acho que a gente já, aos poucos, aí, historicamente, isso já melhorou, né? Por exemplo, apesar de toda a onda dos governos de extrema-direita, direita e extrema-direita no Brasil nos últimos anos e tal, por exemplo, o recurso do Fundo de Apoio à Cultura no DF está protegido por um conjunto de leis e mecanismos, e não, pelo menos ninguém conseguiu acabar com eles até agora, né? Eu acho que às vezes as pessoas querem sim acabar com essas ferramentas, e a gente tem que saber que a gente precisa defender elas, mesmo que a gente não esteja acessando elas diretamente, sabe? É importante que o público entenda, é importante que a cidade, né, a comunidade de uma cidade, ou de um estado, ou de um lugar como o Distrito Federal possa estar consciente desses mecanismos. Que mais? Vou beber uma aguinha aqui enquanto eu dou uma olhada nas minhas fichas. Tá. Então, eu acho que tem essa dimensão aí da autopublicação e dos quadrinhos que se sobrepõem, né?
que se encontram, né? São uma intersecção entre esses dois campos que produz muita coisa interessante. E no Brasil hoje, se você está produzindo quadrinhos alternativos, no geral, você está nesse lugar onde é tudo muito de nicho, muito pequeno e muito vulnerável. E então, se a gente não construir umas bases um pouco mais sólidas, fica tudo muito difícil. Então agora eu vou trazer essa reflexão sobre os quadrinhos para um outro lugar, assim. Quadrinhos é uma linguagem, assim, né? Quadrinhos como linguagem, né? Esse uso metafórico aí desse termo. Os quadrinhos são um campo que é muito informal, digamos assim, no sentido de que tem um sistema de apoio pequeno mesmo. Quero dizer, são poucos mecanismos e coisas. Então, fazendo uma comparação, assim, por sorte ou resultado de tradições, ou enfim, processos aí históricos, a gente tem dentro das universidades brasileiras, hoje em dia, apesar dos pesares, as universidades públicas aí continuam ainda sendo o nosso principal lugar de desenvolvimento dos pensamentos, dos conhecimentos e da reflexão sobre artes e cultura, sim. E a gente tem cursos de artes, cursos de graduação e de pós-graduação, arrisco dizer que na maioria das universidades federais brasileiras, voltados para artes e também para audiovisual e cinema. Hoje em dia é mais audiovisual, né? Mas acaba que é a formação que leva para o filme, né? A gente tem literatura, né? Tem espaço para se estudar literatura e poesia, né? E múltiplas expressões. Tem artes cênicas, né? Tem dentro das artes, né? Tem artes cênicas, então tem um espaço para se estudar teatro, para se estudar artes visuais ou artes plásticas, né? São termos que estão aí. São áreas que... Então, todas essas áreas, por mais que é precário, é difícil, a universidade pública está mal, sofre, e estudar artes é complexo, né? E tipo assim, depois o que a gente vai fazer com essas formações e tal, é um desafio viver disso mesmo assim. Mas são espaços de desenvolvimento acadêmico disso, dessas áreas, né? E os quadrinhos não, pela sua história particular, né? Por serem uma expressão que surge muito associada a meios comerciais, ao jornal impresso, e por ter uma característica de nicho, no Brasil, que é um país onde livros são relativamente caros, né, livros impressos, porque também é um equilíbrio aí entre essas coisas, né, assim, então na média a gente a gente tem pouco dinheiro, né, para gastar com livros, e os livros são um pouco mais caros, sim, então existe uma cultura pequena de ler livros e de ler quadrinhos ainda, né? Comparado com outras nacionalidades e outros mercados editoriais, né? O brasileiro ele é relativamente pequeno. A gente tem poucos leitores, poucas editoras, poucas livrarias, poucos espaços de circulação, e isso causa um efeito, né? Tipo assim, a gente tudo fica pequeno e limitado e restrito a esses modelos meio antiquados, meio tradicionais, meio informais, digamos assim. E aí, especialmente os quadrinhos, que tem pouquíssimo espaço. Olha, já aumentou nos últimos anos, assim, cresceu muito o interesse das pessoas em estudar história em quadrinhos, história dos quadrinhos, ou
análise de obras de quadrinhos, ou produções poéticas com quadrinhos, ou reflexões criativas com quadrinhos, dentro dos espaços acadêmicos, né? Mas ainda é muito restrito, assim, hoje em dia, mesmo em 2023, se uma pessoa jovem chega numa universidade de artes e tem uma pesquisa ou um interesse em pesquisa sobre quadrinhos, a tendência é ter pouco espaço para isso. A gente tem poucos professores com conhecimentos desenvolvidos sobre isso, com leitura, a gente tem pouca tradução de teoria, a gente tem pouca produção de teoria própria, ou uma produção de teoria própria que tem pouco alcance, porque tem sim, tem gente fazendo, tem gente estudando e tal, claro, né? É óbvio, né, que tem pessoas querendo fazer isso, né? Mas como não tem muito recurso, não tem um ambiente reservado para isso, isso causa essa coisa fica meio solta e fica na mão do pior, assim, do mais mercadológico e do mais vulnerável por exemplo, essas coisas de algoritmos e mídias sociais, e o que bomba, o que não bomba. Então, sabe, hoje se você quiser escrever poesia, vai ser super difícil. E se você quiser viver disso, é osso duro. Mas, se você quiser estudar isso, tem um lugar numa universidade onde vai ser difícil de entrar, são vagas limitadas, vai ser precário, vai ter problemas, mas tem um lugar lá, tem uma literatura a ser lida sobre o assunto, quero dizer, existem livros sobre o tema, existe produção acadêmica, então se você pesquisar por artigos, monografias, etc., você vai ter um universo muito maior do que o que você vai ter sobre quadrinhos, né? E isso se reflete assim no quanto a coisa se desenvolve, no quanto o pensamento sobre o assunto se desenvolve. E então hoje em dia a reflexão acadêmica sobre os quadrinhos está no hemisfério norte ocidental. No Brasil eu nem sei o que tem de reflexão, por exemplo, no leste asiático e tal, né, como o Japão, que é um grande produtor de quadrinhos e tal. Não sei qual o grau de produção acadêmica deles sobre isso. Chega super pouco para a gente aqui. E mesmo o que chega tipo assim, são os norte-americanos, são os anglófonos e são os francófonos franceses. E assim, não é que chegue muita coisa, mas ficou na mão desses grupos e dessas identidades essa reflexão aprofundada sobre esse assunto. E é meio enlouquecedor, porque o Brasil tem vários potenciais. Aí o Brasil tem precursores dos quadrinhos na nossa história da mídia impressa no Brasil. O Brasil tem a famosa Bienal de Quadrinhos, que aconteceu lá no Rio de Janeiro e tal, que foi um dos primeiros grandes eventos de quadrinhos no mundo, acho que, se não me engano, a primeira exposição de quadrinhos no contexto de galeria e tal, trazendo esse olhar, digamos assim, de quadrinhos como arte, foi no Brasil. Mas a gente não conseguiu desenvolver isso e criar uma ferramenta, nenhum sistema sólido de ensino de quadrinhos. Então, o que a gente tem tem coisas legais de ensino de quadrinhos, tem cursos particulares, muito voltado para técnica, muito voltado para desenho, porque acaba que desenho é uma forma como as pessoas se aproximam dos quadrinhos, né? Mas muito, muito baixo o espaço que a gente tem para reflexão, para a construção, por exemplo, de um vocabulário próprio sobre quadrinhos, para a construção de análise de obras da nossa própria história, do nosso próprio contexto, e aí fica tudo muito nesse lugar do fã, e do fã de quadrinhos americano, do fã de quadrinhos japonês. Então a pessoa vai lá, ela quer, tudo bem, né? Ela quer. Eu acho que é legal que tem espaço para estudar mangá no Brasil, mas eu acho que é misterioso que talvez tenha mais gente querendo estudar o quadrinho japonês no Brasil do que tenha gente querendo estudar o quadrinho brasileiro no Brasil, entendeu? E eu fico com essa impressão. E, claro, como não tem um sistema e não existe uma
uma universidade com um curso voltado para quadrinhos, com uma pós-graduação voltada para quadrinhos. O que tem são, assim, um ou outro professor aqui e ali, uma universidade, um e outro não tem, um na comunicação, um nas artes, e se tiver, e um grupo de estudos e tal, é tudo muito difuso e relativamente pequeno, mas tem eventos, tem as jornadas, e jornadas de histórias em quadrinhos, que é um evento acadêmico voltado para quadrinhos no Brasil, tem algumas pessoas estão trabalhando, agora nos últimos anos a gente tem algumas pessoas que estão tentando usar a internet, o YouTube aí para desenvolver essa reflexão, apesar de que tudo ainda fica muito nesse lugar da polêmica e da resenha de livro de lançamento, né, e que é meio ferramenta de venda, assim, né, quero dizer, fica muito, muito, muito dependente dessa coisa mercadológica. E isso cria um problema, assim, cria uma deficiência de entendimento, de autoentendimento mesmo, sabe? E nesse sentido, os quadrinhos de autopublicação têm uma sobreposição, sim. A autopublicação é uma coisa que às vezes é mal vista, assim, porque tem uma visão mais tradicional, assim, que nem o zine, assim, tem uma coisa do, zine, mas nossa, falando zine, coisa de adolescente. É uma visão limitada mesmo sobre essas formas, sabe? Sobre entender que formas alternativas são formas reais de fazer as coisas. E entender que ter um espaço para a gente estudar as coisas é importante. E eu acho que quadrinhos merecia um pouco mais de espaço e um sistema um pouco mais organizado para essa reflexão sobre forma, sobre filosofia, sobre relação com outras expressões artísticas, sobre porque senão a gente fica muito nesse lugar informal, e aí ultimamente, assim, que facilmente, conversando com um jovem autor ou com uma pessoa, vendo uma fala de um editor de um projeto pequeno ou médio, ou você percebe assim como tem uma falta de vocabulário, as pessoas não têm não estão alinhadas, assim, então às vezes fica até difícil desenvolver a reflexão, porque se uma pessoa usa a palavra quadro com sentido e a outra usa com outro sentido, uma reflexão sobre quadrinhos, fica impossível de se entender, sabe? Fica meio um papo meio de maluco, assim, onde cada um quer dizer uma coisa diferente com as mesmas palavras, ou sabe? Acho que dá para entender, assim. Difícil de... Eu não quero dar exemplos muito concretos, assim, porque o meu objetivo não é ficar falando mal do mercado, nem de ninguém, mas são muito comum ver, sabe, um editor de quadrinhos falando que, mas eu não sei escrever, mas eu gosto de quadrinhos. Pô, mas que tipo de editor é esse, entendeu? Que editor de literatura que pode se permitir falar isso, por exemplo? Ou então, essa visão que eu falei do zine, de ver o zine como uma coisa, como só um degrau a ser pisado e superado, né? Acho que também é um equívoco. Acho que... E aí acho que na hora de aprender a fazer quadrinhos, né, como quadrinhos é uma coisa muito solitária, muito individual, assim, muitas vezes individual, às vezes em dupla, mas normalmente quando é uma dupla é tipo um roteirista ou escritor e um desenhista, né? E o desenhista, que é normalmente quem termina a coisa, né, tem esse momento muito solitário, assim, onde ele está ali fazendo a coisa, tomando decisões e produzindo, e que faz quadrinhos acaba aprendendo fazendo. E por um lado é legal que tenha espaço para isso, e que cada autor tenha um método, tem um processo, né? Por exemplo, em escrita, né? Em roteiro, ou escrita de literatura, romance, contos e tal, é recorrente esse tópico. Quantos roteiristas existem? São os métodos quantos métodos existem de roteiro, né? Cada roteirista tem um método, cada escritor de literatura, romance, tem um processo, mas
por um lado, fica meio uma roda que fica voltando, assim, sabe? Se a gente não consegue minimamente desenvolver um diálogo, um registro, uma memória, eu tenho a impressão de que a gente fica cometendo os mesmos erros de novo, aprendendo de novo. Então, daí cada autor tem que aprender de novo a coisa, tem que ler de novo os mesmos livros, tem que estudar de novo a mesma parada, tem que ter o mesmo processo. Aí, pô, às vezes chega em lugares diferentes, às vezes chega no mesmo lugar, mas é meio redundante, assim. E se a gente consegue ter um sistema um pouco mais organizado de registro e de reflexão sobre o que são os quadrinhos e sobre a história dos quadrinhos no Brasil e sobre as, as, o mercado real dos quadrinhos no Brasil, quem é que está realmente viabilizando e conseguindo viver disso e de dar conta de fazer, somando todas essas coisas, é que a gente pode chegar num entendimento real do que é possível, de que, inclusive de entender onde é que a gente realmente precisa gastar nossa energia mais, entendeu? Senão fica tudo muito individualizado e não só solitário, mas também ineficiente mesmo, sabe? E acho que esse é um aprendizado que vem muito desse processo das feiras e dos projetos de financiamento coletivo e de publicar antologias, entender esse entendimento de coletividade e de cena, né? De entender que são importantes os grupos, mas é importante também o grande grupo, o grupo de grupos, né? E é importante que exista uma conversa, uma troca, mesmo que nem não necessariamente precisa ser todo mundo amigo ou nem concordar sobre nada, mas se a gente tem uns espaços de reflexão coletiva, a gente consegue chegar nos outros resultados, sabe? E, e o processo do artista muitas vezes é tão solitário que fica tudo aparentemente solitário, assim, deve estar, então tem que fazer tudo sozinho. E tem um limite do que dá para fazer sozinho. Tem um limite do que dá para fazer também coletivamente, né? Tem uma hora que não adianta, que é uma pessoa que tem que fazer uma coisa, mas é importante encontrar um equilíbrio e esses espaços de troca. E, querendo ou não, problemático ou não, a universidade é um espaço de troca. Mesmo que, por exemplo, a Universidade de Artes esteja ainda muito falhando em acolher, por exemplo, as pessoas interessadas em quadrinhos, ela é um espaço de troca. Ela é um espaço onde pessoas que estão interessadas nesse assunto podem ir lá conversar e é importante que a gente consiga desenvolver um sistema que acolha múltiplas visões e novas leituras, né? Então, acho que finalizando, então, esse tópico do estudo sobre quadrinhos, né? Então, comecei falando de outras áreas, né? Acho que é legal refletir, por exemplo, o cinema, que hoje em dia se entende muito como audiovisual dentro do ambiente universitário brasileiro, é uma expressão, uma área que é meio irmã dos quadrinhos, assim, né? Os quadrinhos e o, o cinema surgem meio quase simultaneamente, assim, né? No momento histórico ali, onde eles se desenvolvem em paralelo e em diálogo mesmo, mas em paralelo, né? Ou seja, tiveram o mesmo tempo para chegar até agora, até hoje, né? E, e nesse meio tempo, a quantidade, por exemplo, de filosofia ou de ensaios produzidos sobre cinema e produzidos sobre quadrinhos é ridiculamente diferente, assim, né? Inclusive, causa, por exemplo, um efeito estranho, que é tipo, muitas vezes a gente quer estudar quadrinhos, a gente vai estudar cinema, porque não tem muito, por exemplo, material sobre roteiro para quadrinhos, mas tem algum material sobre roteiro para cinema. Tem muito material sobre construção de narrativa, sequencialidade em quadrinhos, mas tem alguma coisa sobre cinema, edição e tal.
E aí, por um lado, tudo bem, existe um paralelo, né? E a gente estuda o que a gente consegue acessar, mas por outro lado gera uns erros mesmo, assim, nem tudo que funciona para cinema funciona para quadrinhos, e, inclusive muito da reflexão contemporânea sobre, atual mesmo, sobre quadrinhos, vai justo nessa direção, de identificar que não adianta. Não adianta se você entendeu edição, se não entendeu composição de página, se você aprendeu a analisar e a decompor um filme, você não aprendeu a analisar e decompor uma história em quadrinhos. Se você sabe escrever uma coisa que vai funcionar filmado na tela, você não necessariamente sabe escrever uma coisa que vai funcionar em páginas, em desenho. Enfim, são muitas questões, muitas, sabe, discrepâncias que vão gerando, assim, e inclusive umas coisas que vão caindo no senso comum, assim, sacou? E que devem ser evitadas mesmo. Então a gente tem que entender que não, quadrinhos não é cinema parado, cinema não é quadrinhos em movimento, e, e quadrinhos não é literatura desenhada, sabe? Essa foi uma coisa que veio dos norte-americanos aí, enfim, num processo que teve lá suas vantagens e desvantagens, mas que é um termo que a gente usa ainda, que é o graphic novel, e mais recentemente se usa em português novela gráfica, ou romance gráfico, seria uma tradução mais apropriada, mais precisa, né? Mas que faz pensar justo nessa relação com literatura, e essa é uma relação meio falsa, assim, não acho que seja um romance gráfico, não. Acho que um romance é um romance, e acho que uma história em quadrinhos é uma história em quadrinhos, e acho que num critério de precisão, eu diria que um romance gráfico talvez seja uma outra coisa, sabe? E, enfim, então é uma questão que está aí atravessando esse universo, e a autopublicação também, né, o Zine e tal, tá num lugar assim também, muito do nível baixo sobre reflexão, apesar de que tem sim, tem gente refletindo Zine Educação no Brasil, inclusive eu acho que, por um lado, o Zine é, é só um aspecto da autopublicação, eu acho que o Zine tem essa informalidade mesmo, e ele deve se manter um tanto quanto fora dessas de definições muito rígidas e coisas assim. Mas acho que é importante que tenha espaço para que aconteçam reflexões, sabe? Então, se não necessariamente eu acho que precisa existir uma graduação em quadrinhos no Brasil, eu acho que deveria ter, sim, um programa de pós-graduação multiárea entre comunicação, artes, design, literatura, onde houvesse multidisciplinarmente uma reflexão sobre esse assunto, de uma forma um pouco mais estruturada, sabe? E acho que talvez, inclusive, com mais áreas, né? Eu mencionei aí 4 áreas onde pode haver uma multidisciplinaridade que estude os quadrinhos, mas acho que muito maior. Acho que a sociologia, a antropologia, todos esses, né? A linguística e a editoração, e, enfim, são muitas áreas que devem, a história, né, que podem acessar esse tema, e que eu acho que a gente devia conseguir, talvez em breve, criar espaços mais sólidos aí para essa reflexão, esse estudo, esse registro e essa construção de uma memória sobre esse assunto, né? Então é isso. É isso aí, gente. Eu acho que então essa foi a minha reflexão. Eu devo talvez transformar isso numa pequena série, em breve, quem sabe uma fala dessas por mês, ou a cada 45 dias, ainda estou pensando sobre isso, mas de qualquer forma eu queria agradecer a todo mundo que passou por aqui ao longo dessa minha fala, mas também dizer que vai estar salvo aí no YouTube, e eu espero que esse material possa
sabe, se 5 pessoas assistirem isso aqui e tiverem uma reflexão um pouquinho mais aprofundada sobre esses temas, eu acho que já, pô, eu considero o sucesso total, sabe? E quem sabe a longo prazo esse trabalho desse tipo de ação, né, que eu chamei de masterclass aqui, dessa conversa sobre esses assuntos, possa ser um lugar onde eu possa retornar e repensar essas coisas, onde outras pessoas possam fazer leituras diferentes da minha, ou trazer outras coisas que eu não necessariamente toquei, ou desenvolver alguns pontos, ou enfim, ou pelo menos só saber um pouquinho da história, da minha história, um pedaço dessa história do quadrinho brasileiro aí, e é isso aí. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui e que estão vendo esse vídeo agora. E, bom, acho que eu finalizo com esse pequeno jabá, né? Visitem as minhas mídias sociais e meu site, e eu tenho também uma campanha no Apoia-se de financiamento recorrente. Meu principal trabalho online são as quadradinhas, mas eu tenho também outras publicações impressas. Eu tenho uma lojinha online, um site que é o site desse meu projeto editorial, que chama LTG Press. Eu tenho, né, então, o site ltgpress.com.br. Eu tenho também o Instagram, o principal canal atualmente, @quadradinhas.ltg. Mas estou também no Facebook, tenho também um outro perfil no Insta, lá no das quadradinhas tem o link para o meu, que é o meu nome mesmo, Lucas, @lucasguerri. Estarei aí em algumas feiras esse ano, eu espero. Dia desse, daqui mais ou menos um mês, tem aqui em Brasília o Motim, que é uma feira legal, que tem esse perfil de arte impressa, que é um conceito que eu gosto, que acho que eu até mencionei em algum momento aqui no vídeo, esse conceito da arte impressa, e vai ser no comecinho de maio agora, de 2023. São 2 dias aqui em Brasília, na Galeria dos Estados. Vai ser bem legal, vou estar lá com a minha banquinha, então quem for do DF, eu estiver aí, quiser ir lá ver meus livros, pode ir, senão também você pode ir na minha lojinha online. E eu publico as quadradinhas todo dia na internet, uma nova, mas as inéditas eu publico no Apoia-se para os apoiadores em primeira mão, e daí só depois de um tempo elas saem gratuitamente na internet, mas todo dia tem uma nova lá no Insta que ainda não foi publicada para o público geral. Então, quem quiser acompanhar e me seguir lá e, sei lá, mandar uma mensagem, alguma coisa. De vez em quando eu faço também umas oficinas de quadrinhos ou de outros temas, de zine, autopublicação. Nas minhas mídias sociais eu divulgo sempre isso. Então, se alguém tiver interesse em outras atividades educativas, fica de olho. E o que mais? Eu devo fazer lançamentos aí esse ano, e aí talvez eu inclusive vincule essa ideia de continuar fazendo os vídeos, esse formato da aula mais longa, da conversa mais longa aqui, talvez acabe se vinculando a momentos específicos. Eu estou com um projeto de cinema mais ou menos grande aí, onde eu estou no roteiro e na direção de arte de uma longa-metragem, que deve culminar daqui a alguns meses aí nas filmagens. Talvez próximo das filmagens eu faça uma conversa aqui sobre cinema independente. Acho que é um tema legal, acho que eu tenho minhas contribuições a dar sobre esse assunto também, especialmente nesse viés do roteiro e da direção de arte. Eu devo lançar pelo menos 2 ou 3 livros novos esse ano, tanto meus quanto de outros autores, enfim, fica aí o suspense, mas quando eu fizer essas coisas, eu talvez faça também um desses vídeos um pouco mais voltado para esses assuntos. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado e espero que tenha sido interessante e que esse vídeo possa ser proveitoso a longo prazo para todos nós.
Valeu demais, gente. Boa noite.